Senhora deputada, senhores deputados, havendo o quórum regimental, damos início, então, à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Senhora deputada, senhores deputados, em razão da licença do eminente deputado Fernando Crânio, Sua Excelência, nesta comissão, será substituída pela deputada Adice Radscheider. Vamos já, desde já, mesmo na sua ausência, dar as boas-vindas à deputada Adice Radscheider, mas também comunicar que no dia de hoje, Sua Excelência, o senhor deputado estadual Valdir Cobalcini, a substituirá nesta reunião. Também seja bem-vindo, deputado Valdir Cobalcini. Deputado Milton Ovos. Deputado Milton Ovos será substituído no dia de hoje pelo deputado Kennedy Nunes. E eu pergunto, o deputado Kennedy Nunes já se faz presente? Ainda não, mas daqui a pouco terá sua presença registrada. Esta presidência recebeu o ofício 01095/20, assinado pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, em que comunica que, para fins de observância das competências desta comissão parlamentar, dispostas no artigo 122, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Estadual, encaminha para esta Casa o relatório resumido da execução orçamentária do 4º bimestre de 2020 e relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2020 de Santa Catarina. Solicito à assessoria da comissão que, se veio e-mail magnético, envie cópia para todos os senhores deputados. Se não veio e-mail, então que faça a distribuição a todos os senhores deputados. E vamos, senhoras e senhores deputados, para a leitura, parecer e voto dos projetos em poder dos deputados. E vou começar por mim. Vou fazer o parecer ao projeto de lei, o 0237.9/2020, que autoriza a doação de imóvel no município de Bom Jardim da Serra. A procedência é do Governo do Estado. Bom dia, deputado Kennedy. Já fiz menção ao nome de Vossa Excelência. Se quiser, deputado Kennedy, se quiser ficar aqui, eu peço que ligue o computador aqui para o deputado Kennedy Nunes. O deputado Kennedy Nunes, como disse, vai substituir o deputado Milton Ovos. Então, senhora deputada, senhores deputados, trata-se, pois, de um imóvel no alto da Serra do Rio do Rastro, no município de Bom Jardim da Serra. Trata-se, pois, de uma desafetação do Poder Executivo para ser doado para a Santur, de um imóvel com área de 664.200 metros quadrados, outra área de 74.400 metros quadrados, e também outra área de 23.700 metros quadrados, todos registrados no Registro de Imóveis de São Joaquim. E o projeto de doação, ela tem por finalidade a administração, operação, proteção, manutenção e preservação do complexo turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro e das áreas adjacentes e instalação de novos equipamentos turísticos da área. Já o artigo 3º do projeto de lei, em curso nesta comissão, diz que a donatária não poderá, sob pena de reversão, de desviar a finalidade da doação ou deixar de executar as ações necessárias à titularização da propriedade, bem como a averbação das benfeitorias. Senhores deputados, é extremamente importante a doação deste terreno para a Santur,
porque a Serra do Rio do Rastro ela está sendo recuperada e há uma possibilidade de aumento do fluxo de turismo enorme para aquela região, o que já vem acontecendo normalmente. E o poder público não tem condições dele próprio, dele sozinho, manter e avançar na instalação de equipamentos para toda aquela área. Então, será feita a implantação de um projeto com a iniciativa privada para que se possa dotar aquela região de toda uma infraestrutura para melhorar as condições de turismo. E se isso for feito realmente com a iniciativa privada, não tenho dúvida que o grande beneficiário de tudo isso será toda a região serrana, né? Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici, Rio Rufino, Painel, Lages, enfim, toda a região, Bom Retiro, né? Tudo isso será beneficiado. E não tenho dúvida nenhuma de que é um projeto extremamente importante. O secretário Tiago Vieira, da Secretaria de Infraestrutura, conversou comigo e fez uma explanação de todo o projeto que está se esboçando para aquela região. Então, não tenho dúvida, senhores deputados, de que, de minha parte, deste relator, né, o projeto de lei pode ter a sua tramitação regular aqui nesta comissão, para que o próprio governo do Estado possa, depois, fazer a sessão para a Santur e a Santur, evidentemente, fazer a implantação de todo um sistema de desenvolvimento do turismo da região com a iniciativa privada. E o meu voto, senhor deputado, é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão o meu relatório e voto, que é do parecer do projeto de lei 0237.9/2020. E de pronto pede a palavra a sua excelência, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Marcos Vieira, deputada Luciane, os nobres colegas deputados, quem nos assiste online agora ou no segundo momento. Esse projeto é de suma importância para a região serrana e para Santa Catarina. Senhor presidente, quando nós vamos para a Serra Gaúcha, especialmente em Gramado, nós temos várias atividades que a gente pode fazer. Então, tem vários lugares onde a gente pode ir. E o que acontece? Quando o turista vem para cá, ele, além de ter uma pousada boa, um chuveiro bom, uma cama boa, um café da manhã, alimentos, restaurantes de qualidade, ele precisa também ter lugares onde que ele possa ir para poder conhecer, se divertir, enfim, fazer o que o turista gosta de fazer, tirar foto. E esse projeto, de fato, ele é de grande importância, assim, cumprimento a Vossa Excelência pelo parecer de pronto, porque o pessoal estava questionando, que demora. Não, quando chega na nossa comissão, a gente busca sempre agilizar. Então, ali vai ser feita uma estrutura. Primeiro, nós estamos fazendo uma doação, então, para a Santur, que é a Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina. Ali na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, eles vão fazer uma estrutura de vidro, essas estruturas modernas, e aí vai agregar bastante valor para o turismo. Então, tenho meu voto de louvor, a Serra ganha, Santa Catarina ganha também. Obrigado. Senhores deputados, continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer e voto que é favorável ao projeto de lei 0237.9/2020. Senhor deputado, concorde, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o meu parecer ao projeto de lei de número 0108.1 de 2020, que altera a lei número 16.383 de 14 para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita, de autoria do deputado Ulisses Gabriel. Eu vou direto ao voto e peço vênia para me apropriar da síntese apresentada da assessoria jurídica da Delegacia Geral de Polícia Civil e repisar que a proposição em tela objetiva, em suma, impedir que o cidadão que foi ilegalmente desapossado do seu veículo seja obrigado a arcar com as despesas de estadia para reaver o seu bem. Pois bem, a Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o projeto de lei. Nesse sentido, percebo que a proposição legislativa
deixou de indicar para qual órgão o Poder Executivo incumbiria a responsabilidade pelas despesas relativas à custódia dos veículos recuperados pela Polícia Civil e Militar do Estado, referindo-se vagamente, como já foi dito, a ente público. Diante de tal constatação, considero oportuno e conveniente apresentar a proposição acessória na forma de emenda substitutiva global ao projeto de lei, visando estabelecer que as despesas decorrentes da custódia dos veículos recuperados devam conter a conta do orçamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme própria sugestão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, feita por meio da informação pelo PM1, um ofício de número 43, 2020, que está lá anexado nas folhas 27 e 28. Promover, antes da sua redação, para adequá-lo aos preceitos da técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar Estadual número 589, de 18 de janeiro de 2013. Então, essa é a finalidade da emenda substitutiva global. Por fim, tendo em vista o campo temático do objetivo em tela, também compete a este colegiado pronunciar-se acerca do mérito da propositura. Nesse sentido, considero justo e adequado determinar que o ônus pela custódia dos veículos recuperados, após uma ação de roubo, furto ou apropriação indébita de tal patrimônio, seja delegado ao poder público, como forma de não se compensar o cidadão pela ausência de segurança que lhe deveria ser garantida pelo Estado, pelo menos de não onerá-lo mais uma vez. Por todo o exposto, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade da tramitação processual e pela sua aprovação nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. É pela aprovação. Senhores deputados, Sua Excelência, deputado Sargento Lima, emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0108.1/2020, de autoria do deputado delegado Ulisses Gabriel, que altera a Lei 16.383, 2014, para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular, oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita. É pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Lima. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Também o parecer ao projeto de lei complementar número 0001.8 de 2019, que altera o inciso 7º do artigo 2º da Lei Complementar número 587 de 2013, que dispõe sobre o ingresso das carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece providências, de autoria do deputado Márcio Machado, com o fim de estabelecer a idade máxima de 40 anos para o ingresso nas carreiras das instituições militares. Quero salientar também que, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Milton Alves apresentou emenda modificativa, lá nas folhas 42 e 44, com o propósito de estabelecer a idade máxima de 35 anos para o ingresso nas carreiras militares do Estado. Em resposta às diligências externas que foram feitas, o Comando-Geral da Polícia Militar declarou não ser favorável às alterações legislativas, por invadir a competência privativa do Poder Executivo para apresentar os projetos de lei que tratem do provimento de cargos dos militares estaduais. Também o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros declarou não ser favorável à matéria, pois contraria os interesses institucionais, certamente se colocará em risco a prestação de serviço à sociedade catarinense e causará grande prejuízo aos cofres públicos. Secretaria do Estado da Administração, por meio da sua consultoria jurídica, manifestou-se contrária à proposição legislativa, em razão de parecer vício de inconstitucionalidade por afronta à iniciativa privativa do Poder Executivo, na mesma linha ali do Comando-Geral da Polícia Militar. E, por último, e não menos importante, e o que vale salientar, o Instituto de Previdência do Estado, o IPREV, consultado por ofício, opinou pelo arquivamento da matéria, ressaltando que a alteração na idade do ingresso da carreira militar poderá trazer dificuldades no cumprimento dos requisitos para transferência para a reserva remunerada, a pedido que exige 25 anos de corporação para homens e 20 anos para as mulheres, assim como para o cálculo de remuneração nos casos de transferência ex officio para a reserva remunerada, conforme entendidos pelas idades previstas. Na sequência, a matéria foi encaminhada à Comissão de Segurança Pública, na qual foi rejeitada por unanimidade. Aí vou ao voto.
Da análise financeira da matéria, observo que, conforme o relato pelas instituições militares do Estado, a alteração legislativa proposta tem como condão de aumentar os gastos públicos com a folha de pagamento dos militares, vez que o aumento da idade máxima para o ingresso nas carreiras implicaria nas adaptações na estrutura funcional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, para fim de alocar determinados profissionais da ativa em serviços de natureza administrativa, em razão do menor rendimento operacional que, consequentemente, exigiria o aumento do quantitativo de militares na atividade fim ou atividade meio, do qual para os quais os novos, em condições de trabalhar nas atividades operacionais, possam compensar a força de trabalho dos demais idade, alocados em serviços administrativos. Ademais, consoante com as manifestações das áreas afetas, o aumento da idade máxima para o ingresso das carreiras militares implicaria na diminuição do tempo do serviço na ativa, vez que os militares recém-nomeados e com idade avançada poderiam ser transferidos para a reserva remunerada em menos tempo, de acordo com a idade limite relativa ao posto e graduação, o que, ao longo do prazo, pode aumentar o impacto previdenciário relativo aos militares estaduais. Diante do exposto, considerando as manifestações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro do Estado, dando conta que, com o aumento da idade máxima para o ingresso na carreira, podem ocorrer grandes prejuízos aos cofres públicos, o exemplo de que se considera um candidato ao ingresso na carreira de oficial com a idade limite, teríamos menos 8 anos de serviço, totalizando R$ 2.860.144, o que, ao meu ver, o projeto de lei complementar em questão deveria vir acompanhado de estimativa do seu impacto orçamentário financeiro, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 de Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, o que não ocorreu. Dessa forma, em relação aos aspectos de observância obrigatória por esse colegiado, vislumbro que há óbice financeiro a regular tramitação da matéria. No que tange a emenda modificativa, aquela que eu expus anteriormente, apresentada pelo deputado Milton Obos, julgo não merecer ser acolhida, vez que igualmente tem condão de acarretar ônus aos cofres públicos. Pelo exposto, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual e, consequentemente, pela rejeição do projeto de lei, levando em consideração a máxima vênia e respeito que eu tenho pelo autor da matéria, o deputado Márcio Machado. Senhores deputados, é pela rejeição o parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima para o projeto de lei complementar de número 001.8/2019, que altera o inciso 7 do artigo 2º da Lei Complementar 587 de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. Em discussão, o deputado Marcos Vieira pede vistas em gabinete, mas com a palavra o deputado Márcio Machado. Não. Presidente, eu vou declinar depois que o senhor der uma analisada no projeto. Sim, vista em gabinete, deputado Marcos Vieira. Mais algum deputado deseja vista? Não havendo mais deputados solicitando vistas, concedo vistas ao deputado Marcos Vieira. Da minha parte, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Deputado Kennedy Nunes, que no dia de hoje substitui o eminente deputado Milton Obos. Senhor presidente, bom dia a todos os colegas, a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui substituindo o deputado Milton Obos, que não pôde estar presente. Ele tem em pauta o projeto de lei 280/20, de autoria do eminente deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a disponibilização de exames sorológicos para a detecção da Covid-19 aos doadores que contribuírem com o banco de sangue mantidos por órgão estatal, paraestatal ou por entidade com a qual o Estado de Santa Catarina celebre convênio com este fim. O requerimento assinado pelo eminente deputado Milton Obos está pedindo diligência ao projeto. Da justificativa, o autor destaca a acentuada redução das doações em função das regras de isolamento social e o receio de contaminação. O EMOSC divulgou uma nota
dizendo que houve uma diminuição média de 16% com nível alerta para os grupos sanguíneos A positivo e O positivo. Nesse contexto, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, amparado no inciso 15º do artigo 71 do nosso regimento, proponho diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Saúde, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC, para que possam manifestar-se sobre o interesse público e a estimativa do impacto orçamentário financeiro deste projeto de lei. Senhor presidente, então, portanto, diligência à Secretaria da Fazenda, Estado da Saúde e ao EMOSC. Senhores deputados, é pelo diligenciamento o parecer do deputado Milton Alves, hoje representado por Sua Excelência deputado Kennedy Nunes, ao projeto de lei 0280.1/2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o diligenciamento. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência, com a palavra. Olá, presidente. Quero cumprimentá-lo, também cumprimentar todos os meus colegas deputados titulares da comissão, dar as boas-vindas ao deputado Valdir Cobalcini e Kennedy Nunes, que estão aqui tão brilhantemente representando também seus nobres colegas. Eu quero também cumprimentar, nesta ocasião, todos os pais e mães que estão acompanhando esta votação, da mesma forma, os professores que estão em massa acompanhando tão importante PLC, secretários municipais de educação, entidades ligadas à educação em nome do Fórum Estadual de Educação e da Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação. Bem, meus colegas deputados, meu voto ele é um pouco extenso, então eu vou pedir a licença a Vossas Excelências para que eu faça a leitura, tendo em vista que nós fizemos um parecer bem fundamentado para que não haja nenhuma dúvida por parte dos meus colegas. Bom, nós estamos tratando do PLC 007.3 de 2020, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera a Lei Complementar 170 de 98, instituindo a possibilidade dos pais ou responsáveis por estudantes matriculados em instituições de ensino infantil, fundamental ou médio de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar em casos de calamidade ou emergência de saúde pública. Bom, a matéria foi lida no expediente na data do dia 28 de abril e foi remetida à CCJ. Na sequência, a matéria foi remetida para a Comissão de Finanças, onde o deputado Sargento Lima foi designado relator e apresentou o voto favorável em 24 de junho, e eu, como deputada, então, solicitei vista da matéria. Em 28 de julho, apresentamos requerimento de diligenciamento do PLC para a Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual de Educação se manifestarem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Respondido o diligenciamento pela sede, pelo Conselho, pode-se extrair a seguinte síntese. A Secretaria emitiu o parecer do COJUR, sede 541, assinado pelo seu consultor, e referendado pelo secretário de Estado da Educação, cujo parecer é favorável à tramitação. O Conselho emitiu o parecer número 32/2020, assinado pela conselheira Ana Cláudia Colasso de Mello e aprovado pela sua Comissão de Legislação e Normas. O referido parecer faz considerações sobre a possibilidade do Estado legislar sobre o tema, mas também faz considerações sobre a insuficiência redacional do PLC, bem como considerações sobre a necessidade da LESC realizar audiências públicas e buscar mais manifestações técnicas sobre o tema. Posteriormente, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o procurador Fernando da Silva Comim, enviou o ofício 333 de 2020 ao presidente da LESC, deputado Júlio Garcia, encaminhando posição do Ministério Público sobre o tema. Essa posição está expressa no ofício assinado pelo procurador Dr. Davi do Espírito Santo. Esse ofício é o 69 de 2020, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade, e pelo promotor João de Carvalho Botega, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Esse documento é tão consubstanciado no que se refere a argumentos jurídicos
que, com a devida vênia aos autores do ofício, faço uso de grande parte do mesmo para apresentar meu relatório e voto sobre a matéria relatada. O PLC 007-2020 se encontra imbuído de graves e insanáveis vícios de constitucionalidade, no que se refere à garantia do direito à educação. Vai ao contrário da doutrina da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que deve ser salvaguardada pelo Estado, pela sociedade e família, conforme será demonstrado a seguir. Do ponto de vista do aspecto formal, da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, a Constituição Federal, em seu artigo 1º, no caput, cuja redação é reprisada com as devidas adaptações pelo artigo 1º da Constituição catarinense, estampa o princípio federativo ao estabelecer que a federação é integrada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos dotados de autonomia política, financeira e administrativa. Não vou citar aqui, para não me alongar, tanto o artigo 1º da Constituição Federal quanto o artigo 1º da Constituição Estadual. Também, conforme pontua aqui o Dari Gonçalves Carvalho, abre aspas, ao declarar no artigo 1º que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, a Constituição de 88 mantém a forma federal do Estado brasileiro, nela incluindo pela primeira vez os municípios como entidades federativas e, coerentemente, excluindo os territórios. O Estado Federal, por ser composto e plural, fundado na associação de vários estados, cada um possuindo seu ordenamento jurídico, político e constitucional, conforme as normas estabelecidas na Constituição Federal, pressupõe a descentralização de poder que ocorre através da divisão de competências entre seus integrantes como forma de assegurar-lhes um convívio equilibrado e harmônico. A distribuição constitucional de poderes é ponto nuclear da noção do Estado Federal, pois a autonomia dos entes que o compõem demanda, como condição para a própria existência e sustentabilidade dessa forma de Estado, um espaço para o exercício e o desenvolvimento da atividade normativa que lhes é inerente. Neste sentido, havendo mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território e sobre as mesmas pessoas, impõe-se a adoção de mecanismos que favoreçam a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos. Ainda, Raul Machado Horta explica que, abre aspas, a organização federal provém da repartição de competências, pois a repartição vai desencadear as regras de configuração da União e dos Estados, indicando a área de atuação constitucional de cada um. A repartição de competência entre os entes federados, enquanto instrumento de atribuição a cada ordenamento de sua matéria própria, norteia-se pelo princípio da predominância do interesse, de modo que a União, em regra, cabe aquilo que é de interesse nacional, aos estados o que se revela de pertinência regional e aos municípios concernem os assuntos de interesse local. Com base nesses critérios, a Constituição da República, em seu artigo 22, inciso 24º, estabelece que a edição de normas sobre diretrizes e bases da educação nacional pertence ao âmbito da competência legislativa privativa da União. Confira-se, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A natureza privativa dessa atribuição à União exclui dos âmbitos das competências do Estado, Distrito Federal e municípios a disciplina sobre o assunto, por afetar de maneira direta a ordem jurídica dos demais entes federados. O dispositivo em voga deve ser considerado como norma de reprodução obrigatória. Diante disso, abre-se a possibilidade de exercício de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais ou estaduais em face de normas constitucionais da República Federativa de observância obrigatória. Registre-se por oportuno que esta incumbência oferecida à União não se confunde com a concorrência de competências entre os entes da Federação para legislar sobre educação, prevista no artigo 24, inciso 9, também da Constituição Federal. Na Constituição Federal da República Federativa de 88 e reprisada no artigo 10º, inciso 9 da Constituição Estadual, que eu não vou citar aqui também para não me alongar.
Como se vê neste caso, por não se tratar de questão que envolva o âmbito estrutural e modular da educação nacional, como ocorre no artigo 22, mas apenas as especificidades que permeiam a temática educação no âmbito regional, autoriza-se que os estados suplementem as normas gerais estabelecidas pela União sobre o assunto, bem como que, na ausência destas, exerçam a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Essa diferença vem com precisão destacada no acordo unânime proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 3.669, que eu também não vou citar aqui, mas que trata do ensino da língua espanhola aos alunos do Distrito Federal. É um acórdão já proferido. Feitos esses esclarecimentos gerais, é de se destacar que a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 208, inciso 1º, que a educação básica obrigatória e gratuita inicia-se aos 4 anos de idade. Por consequência desse dispositivo constitucional, a União, no uso de suas competências privativas, editou a Lei da LDB 9394 de 96, a qual determina de modo cogente a obrigação de os pais ou responsáveis efetuarem a matrícula das crianças na educação básica, a partir dos 4 anos de idade, logo, necessariamente em uma instituição escolar. Bem como estabelece que o ensino fundamental, com duração de 9 anos, deve iniciar obrigatoriamente a partir dos 6 anos de idade. Cita, então, o artigo 6º da LDB. Também citamos o artigo 32 do ensino fundamental, que trata também dos 9 anos. Por que eu estou citando isso, colegas deputados? Porque o PLC, que vem para a nossa comissão, já foi aprovado com uma redação extremamente grave que contrapõe-se a este artigo de lei federal, que diz que é facultativo a partir dos 6 anos de idade, projeto de lei, em resumo, pretende consagrar que a matrícula das crianças no ensino fundamental deve ocorrer de modo obrigatório somente a partir dos 7 anos de idade, o que fere a lei federal que fala dos 6 anos de idade, e facultativa a partir dos 6, exceto quando da decretação de calamidade ou situação de emergência de saúde, isto é, diante de uma conjuntura fática que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e contenção de riscos, de danos e de agravos na saúde pública em situações que podem ser epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população. Neste cenário, o projeto objetiva autorizar que os pais ou responsáveis procedam ao cancelamento da matrícula ou deixem de fazê-la, se for o caso, desde que adotem o regime de educação domiciliar pelo tempo em que a situação excepcional perdurar, ou caso esta se prolongue por lapso superior a 2 meses, visa possibilitar que a modalidade de ensino doméstico possa se estender pelo restante do ano letivo sem que haja prejuízo à rematrícula no ano seguinte. Com a finalidade de regulamentar essa modalidade de educação domiciliar, o PLC, ao passo em que propõe condições para sua adoção, como a manutenção dos registros das atividades pedagógicas que forem aplicadas aos estudantes a fim de serem apresentadas ao poder público sempre que requeridas, bem como a supervisão e avaliação periódica de aprendizagem pelos órgãos próprios dos sistemas de ensino, também alvidra a igualdade de condições e direitos entre os optantes deste regime e os estudantes da educação regular, inclusive nas situações para cuja participação se exija a comprovação de matrícula como requisito, a exemplo dos concursos, competições, avaliações nacionais ou internacionais, entre outros. Ocorre que, ao tensionar que a data de ingresso obrigatório no ensino fundamental deve ocorrer apenas a partir dos 7 anos de idade e propor que haja ressalvas quanto ao ato da matrícula das crianças e adolescentes em instituição de ensino, o PLC, além de violar materialmente o artigo 208, inciso 1º da Constituição, pois prevê um ano de matrícula facultativa aos 6 anos e não o que está estabelecido na Constituição Federal, manifestou claro desprezo à regra dos artigos 6º e 32 da Lei Federal 9394, a nossa LDB,
para tratar de forma subversiva sobre matéria medular do sistema educacional que se insere no campo das diretrizes e bases da educação, à revelia do artigo 22, inciso 24º da Constituição. Especificamente em relação às prescrições do PLC indigitado que possui intento de implementar o regime de ensino doméstico no território catarinense por decretação de calamidade e emergência de saúde pública, elucida-se que, porquanto a disciplina desta matéria vai muito além do simples estabelecimento das especificidades do tema educação, inerentes ao âmbito regional, igualmente não se insere dentre as competências legiferantes do ente estadual em voga. Em outros termos, como o assunto trazido no PL inova na ordem jurídica a fim de regulamentar os alicerces da condução deste formato pedagógico domiciliar, entendido aqui, até então pendente de regulamentação federal e cuja prática não se pode negar ensejará reflexos diretos na educação das crianças e adolescentes, o que é dizer, compreende processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. É inegável que a sua normatização implica consequências de relevo nacional que abarcam toda a sociedade, cabendo somente a União discipliná-la. Por exemplo, se a União não regulamentou e um aluno de Santa Catarina que não tem matrícula na rede de escolas, somente em casa, se ele for transferido para um outro estado que não tem ensino domiciliar, como fica essa tratativa? Por isso é que é a educação no âmbito nacional responsável pela regulamentação. Para melhor ilustrar o raciocínio, basta ter em conta que se a Lei Federal 9394 estabelece orientações em relação às demais modalidades de ensino, ou seja, nós temos regulamentação por parte da União com relação ao ensino presencial e ao ensino à distância. Não faz sentido que apenas o regime de ensino doméstico receba tratamento diverso, a fim de que a sua regulamentação seja operada de forma isolada por cada Estado-membro. Sobre este assunto, importa, inclusive, relacionar o acórdão do STF sobre o recurso 888 de 815 da sistemática da repercussão geral. Manifestou-se no sentido de que a prática do ensino domiciliar no território nacional, embora não seja contrária ao texto constitucional, deve ser precedida de regulamentação por lei formal, necessariamente editada pela União através do seu parlamento. Também não vou citar aqui, Vossas Excelências podem buscar. Portanto, o PLC ofende o disposto no artigo 208, inciso 1º, da Constituição Federal e usurpa a competência legislativa privativa da União para disciplinar sobre diretrizes e bases da educação. E, por isso, colide frontalmente com o artigo 22, inciso 24 da Constituição, padecendo, de novo, de modo de inconstitucionalidade formal. Ultrapassada a discussão acerca da inconstitucionalidade do projeto de lei complementar, apenas com o intuito de contribuir com o debate, traz-se aqui a colação de alguns argumentos metajurídicos que podem, eventualmente, subsidiar a tomada de decisão em tão importante e sensível tema. Sob esse viés, importa salientar que a educação, para muito além do ensino de disciplinas específicas, de transmissão de conteúdos curriculares, do ensino das disciplinas, tem nítida função socializadora e cidadã, porquanto busca desenvolver o indivíduo e a sociedade como um todo, não se restringindo apenas ao conteúdo teórico lecionado. A esse respeito, eu destaco aqui todas as deliberações da 2ª Conferência Nacional de Educação. O deputado Cobalcini sabe muito bem, nós atuamos nessas conferências conjuntamente e temos a deliberação da Conferência Nacional e Estadual de 2014, que trata do conceito, da compreensão do que é educação, né? Ampliando, inclusive, esse conceito apenas de conteúdo. Nesta mesma linha, o relatório da Unesco também enfatiza, a Comissão Internacional para a Educação enfatiza a compreensão da educação que se sustenta em 4 pilares:
aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a aprender a ser. Também não vou citar aqui toda o parecer, aqui o entendimento da Unesco. Os diplomas normativos que regem a educação nacional transparecem esse viés amplo do direito à educação que transcende os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, consoante se infere de dispositivos esculpidos em normas centrais do ordenamento jurídico, como a Constituição Federal, a Lei de Diretriz e Base da Educação e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a Constituição incumbiu-se de elencar o direito à educação entre os direitos sociais, conforme expõe André Ramos Tavares. Ela o faz inicialmente no artigo 6º, de maneira incisiva e sintética, para posteriormente ratificar, esse posicionamento especificando esse direito e outros direitos e institutos correlatos no capítulo 3º do título 8º, exatamente a partir do artigo 205. Neste sentido, o PLC se distancia dos ditames constitucionais por levar a crer que, ao acessarem por intermédio de seus pais ou tutores os conteúdos pedagógicos correlatos a cada etapa educacional, as crianças e adolescentes teriam supridas todas as demandas educacionais normativamente impostas. Contudo, mesmo reconhecendo o legítimo esforço dos pais envolvidos no homeschooling, é forçoso admitir que o ambiente domiciliar jamais conseguirá reproduzir o espaço escolar na dimensão da socialização humana e no convívio com o diferente. Da mesma forma, os aprendizados assimilados não poderão contemplar totalmente a finalidade e princípio da educação trazida pelo artigo 2º da LDB, no sentido de que ela possibilite o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania, sua qualificação para o trabalho. Aliás, a mesma lei destaca em seu artigo 1º que a educação abrange, abre aspas, os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações. Deputada Luciane, para finalizar, deputada. Vou ter que parar a minha leitura aqui, então. Bom, então, eu quero dizer aos colegas deputados que tem vícios constitucionalmente flagrantes aqui, porque violam a Constituição Federal. Nós também temos o parecer do próprio Conselho Estadual de Educação, da SED e do MP, que trazem a necessidade do debate muito mais aprofundado e de uma legislação federal, para que então tenhamos uma legislação suplementar, né? Também o parecer do próprio Ministério Público traz a necessidade de que o direito da criança também seja respeitado, da convivência com os seus colegas, com os seus pares, destacando, inclusive, que muitas vezes são os professores que, por mais de 70% dos casos, são os denunciantes de casos de maus tratos a crianças, jovens e adolescentes. Não queremos dizer que, ao implantar o homeschooling, isso estaria sendo ignorado. Estamos dizendo que a escola também é o local onde chega para o professor essas denúncias. E como uma lei ela não é direcionada para um pai ou para outro, para quem não comete violência ou comete, a lei ela é para todos, nós também estaríamos incorrendo nesse risco, né, de não ter mais essa instituição protetiva e educativa que é o ambiente escolar. Desta forma, colegas deputados, eu fiz um estudo muito minucioso da legislação dos demais estados, nenhum tem esta forma de legislação ainda, educação domiciliar. Nós fizemos um estudo do projeto de lei, dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, analisamos todos os pareceres aqui ora mencionados, né? E diante do exposto, apresento meu voto vista pela rejeição
e inadequação do projeto de lei complementar 007/2020, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno da LESC. Quero dizer, presidente, só para esclarecer, nós temos agora, pelo que eu compreendo, o processo de discussão, mas vota-se primeiro o parecer do relator, que é do deputado Sargento Lima. Se aprovar o parecer do relator, deputado Sargento Lima, automaticamente o meu não estará em votação. Se for rejeitado o parecer do deputado Sargento Lima, aí então é que o meu pode ser apreciado. É assim, eu agradeço a paciência dos nobres colegas deputados aqui presentes. Obrigada. Senhora deputada, senhores deputados, projeto de lei complementar de número 007.3/2020, em que a autora a eminente deputada Ana Campanholo, que altera a lei complementar 170 de 1998, instituindo a possibilidade dos pais ou responsáveis por estudantes matriculados em instituição de ensino infantil fundamental ou médio de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar em caso de calamidade ou emergência de saúde pública. O projeto de lei deu entrada nesta Casa foi lido no expediente no dia 28/4/2020. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e veio para esta comissão. E foi designado o relator, o eminente deputado Sargento Lima. E Sua Excelência, após emitir o seu relatório e voto, optou pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação do presente projeto de lei. No entanto, houve solicitação de vista para a deputada Luciane Carminati, que, num primeiro momento, fez o pedido de diligenciamento, o que restou aprovado. O diligenciamento foi feito e foi devolvido para esta comissão, e o diligenciamento, a resposta consta de folhas 27 a folhas de número 80 do presente projeto de lei. E após o diligenciamento, o projeto voltou para as mãos da deputada Luciane Carminati, tendo em vista que o projeto se encontra em vista com Sua Excelência. E ela, no dia de hoje, apresenta o seu voto vista, que é pela rejeição da matéria. No entanto, há de se esclarecer que tem precedência o relatório e o voto do relator. Portanto, sou obrigado a colocar em votação o relatório do deputado Sargento Lima, que é pela aprovação da matéria. Se o relatório do deputado Lima for aprovado, fica desconsiderado o voto vista da deputada Luciane Carminati. Mas se o voto do relator, deputado Sargento Lima, for rejeitado, aí sim nós vamos para a discussão e votação do voto vista da eminente deputada Luciane Carminati. Alguma manifestação dos senhores deputados? Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Senhor presidente, tendo em vista que nós temos 2 membros da nossa Comissão de Finanças e Tributação que não são membros natos da nossa comissão, e talvez a gente consiga aqui, de alguma forma, eu consiga ter um breve tempo também para reforçar a minha tese ali diante desses 2 deputados ali. Pode, com certeza absoluta. Né? Vossa Excelência tem a palavra. Tá, ok. Que esses mesmos conselhos, senhores deputados, né, a gente solicitou ao próprio Conselho Estadual de Educação, que se manifesta acerca do mérito desse PLC apresentado, o que se restou materializado no parecer de número 32, das folhas 35 e a folha 49, aprovado pela Comissão de Legislação de Normas do referido colegiado na sessão do dia 21 de julho de 2020. E que, ainda de acordo com o Conselho, a educação domiciliar assenta-se na premissa da pluralidade pedagógica, consolidando-se com mais uma possibilidade de ensino, em que os pais responsáveis por crianças e adolescentes, imbuídos do compromisso com a educação, escolherão por que modalidade o estudante construirá a sua caminhada escolar. Não é nada mais do que aquilo que a gente já vem fazendo em casa com os filhos ali. Tá? Eu não vou discutir o mérito da constitucionalidade, todavia, ele já tenha sido dado por aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, conforme o parecer do relator, o deputado João Amin, se não me falha a memória. Não estou com o material aqui na mão, aqui, tá? Mas, somente para dar uma adiantada naquilo que foi dito, foi o que isso decidiu o Supremo Tribunal Federal, o STF, ao analisar o tema
822, da repercussão geral da oportunidade que se fixou a tese de que não existe direito público subjetivo do aluno ou da sua família ao ensino domiciliar inexistente à legislação brasileira. E, não obstante, a Suprema Corte consignou que não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal editada pelo Congresso Nacional. Sendo assim, resta indiscutível que a educação domiciliar é juridicamente possível no âmbito do Brasil, dependendo da sua regulamentação legislativa no âmbito federal. Como eu disse, quero fugir do tema que não é a temática da nossa comissão. No mais, compreendes que a iniciativa legislativa é meritória, aliando-se ao que ocorre em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Finlândia, Irlanda, França e Portugal. Não é de iniciativa privada do governador do Estado, não interfere em competência exclusiva do Poder Executivo e, o mais importante, que diz respeito à nossa comissão, não importa em aumento de despesa, devendo seguir seu trâmite regular junto ao Poder Legislativo. Seria isso, senhor presidente. Senhores deputados, foi feita a manifestação do eminente deputado Sargento Lima. Pergunto se mais algum deputado deseja se manifestar. Está em discussão o relatório e voto do deputado Sargento Lima. Mais algum deputado? Presidente. Deputado Bruno Souza, por gentileza. Primeiro, quero parabenizar o Sargento Lima. Ele fez um belo de um parecer na ocasião em que apresentou. Hoje, claro, pelo tempo escasso, ele fez uma apresentação concisa, mas parabenizo pelo seu parecer. E parabenizo porque ele trouxe ele analisou no âmbito dessa comissão que havia de ser analisado. A deputada Carminati é uma excelente deputada, eu aprecio muito o seu trabalho, é uma deputada aguerrida, ela representa, de fato, quem a trouxe aqui, a quem ela se propôs representar, e ela se mostra muito aguerrida no tema. Uma pena que eu discorde tanto do posicionamento da deputada, mas nem por isso deixo de reconhecer a sua forma aguerrida de lutar pelas causas que acredita, que não são as mesmas que as minhas, mas ela faz a sua representação de forma legítima. Entretanto, ela fez um extenso relatório falando sobre constitucionalidade da matéria e legalidade da matéria. Eu acompanhei com muita atenção, anotei aqui 7 ou 8 imprecisões e análises equivocadas juridicamente falando no relatório dela, mas não vou tornar exaustiva a discussão, porque não precisa. Porque essa não é a Comissão de Constituição e Justiça. Não é aqui que isso tem que ser debatido. Outras vezes, logo quando comecei a exercer meu cargo de deputado e exercer minha posição de membro dessa comissão, eu trouxe o meu posicionamento, algumas vezes apontando a inconstitucionalidade de matérias, e por vezes fui repreendido com justamente essa razão, dizendo que, olha, que não é a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bruno Souza, não é aqui que isso tem que ser discutido, aqui nós discutimos as competências da Comissão de Finanças e Tributação. E, de fato, eu parei de trazer argumentos constitucionais para essa comissão, porque entendi que o presidente tinha essa orientação de debater aqui na Comissão de Constituição e Justiça o que for afeito à Comissão de Finanças e Tributação. E é isso que nós devemos debater aqui. Porque se fosse para debater constitucionalidade, eu poderia também aqui fazer um extenso relatório falando sobre a constitucionalidade da matéria. Conheço muito bem o tema, realmente estudei muito o tema, esse é um tema para mim muito caro também, mas, como eu falei, não vou fazer, porque aqui nós temos que apresentar óbices relacionados à Comissão de Finanças e Tributação. E, senhores deputados, esse projeto não contém nenhum problema digno de para ser recusado nesta comissão. Não há nada. Em relação às competências elencadas para essa comissão, não há nenhum ponto para nós rejeitarmos o projeto. Por isso, para sermos coerentes com o nosso trabalho aqui, para sermos coerentes com a forma que nós temos trabalhado nessa comissão por quase 2 anos, nós devemos considerar o debate
apenas sobre finanças e tributação e aquilo que for afeito a esta comissão. Dito isso, senhores, eu peço a aprovação do parecer do deputado Lima, porque ele é preciso quanto à matéria que deve ser analisada, quanto à análise que deve ser feita nessa comissão. Muito obrigado, presidente. Feita a manifestação do deputado Bruno Souza, consulto o senhor deputado se há mais algum deputado para se manifestar. Deputado Kennedy. Deputado Kennedy, para a manifestação. Eu queria me manifestar da seguinte forma, deputado Sargento Lima. Eu sou, e o deputado Bruno também sabe, que dei na CCJ o prosseguimento do homeschooling. Eu sou. Mas também eu, Vossa Excelência, o deputado Bruno, tantos outros deputados aqui, neste momento da pandemia, estamos cobrando a abertura das creches. E muitas vezes a gente cobrou não só a abertura, mas para que pudesse as escolas particulares terem uma linha de financiamento para amenizar o problema que esses quase 8 meses fez com que eles não pudessem abrir. E eu recebi uma série de pessoas que vieram falar comigo com a preocupação que esse projeto da deputada Ana, conforme está aqui, porque fala muito especificamente no tempo de calamidade e emergência de saúde pública, a possibilidade dos pais cancelarem a matrícula, as escolas particulares estão tendo isso daqui como uma pá de cal na situação deles. Por quê? Porque o governo fecha, não abre linha de financiamento, os pais não podem mandar os seus filhos, portanto, há até uma ideia para ajudar a escola de pais que estão pagando menos para manter, porque para a escola pública, aquilo que a gente fala, para a escola pública, é fácil, deputado Gerry, porque a escola pública não paga aluguel, o dinheiro da luz, da água, da manutenção, do salário vem dos impostos, então a escola pública fechada não tem problema algum, agora a particular não. E em respeito a todos esses, que pode ser que esse projeto não tenha esse intuito, mas como os pais e os proprietários de escolas particulares estão tão machucados com esses 8 meses de lamúria que estão tendo, eu peço vênia a Vossa Excelência que vou votar contra o seu parecer e com a deputada Carminati, especificamente por esse ponto. Volto a dizer, eu sou o defensor do homeschooling, o meu filho fez homeschooling, sou um defensor do homeschooling, mas nesse sentido, nós, para este projeto, que fala o seguinte, a possibilidade dos pais e responsáveis por estudantes matriculados em instituição de ensino infantil, fundamental ou médio, de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar em casos de calamidade ou emergência de saúde pública. Então, isso daqui é bastante complicado e, por isso, mais uma vez, peço vênia e vou com o voto da deputada Luciane. Obrigado. Presidente. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, deputado Sargento Lima com a palavra ainda, por gentileza. Compreendo o posicionamento do senhor, deputado Kennedy Nunes, mas como defensor do homeschooling, o senhor mesmo disse que é um defensor do homeschooling. Mais uma vez, nós estamos aqui tratando os efeitos da doença e não a causa dela. Óbvio que todas as escolas particulares, elas poderiam, eventualmente, concorrer a prejuízo disso, e não em decorrência do homeschooling. Não é em decorrência, de forma absolutamente nenhuma mesmo, né? Como eu disse, não represento nenhuma classe aqui, né? E se existe uma preocupação maior comigo, é com o aluno, que se porventura houvesse a possibilidade da aprovação dele e ele
queira Deus que ele seja aprovado aqui, porque isso é uma semente a ser plantada, e que se a gente quiser viver num país de primeiro mundo, a primeira providência nossa é se comportar como se nós vivêssemos num país de primeiro mundo, não existe outro caminho a não ser esse. Primeiro, se comportar como um país de primeiro mundo, e depois, assim, se tornar um país de primeiro mundo. A preocupação maior seria com as crianças, que estariam cerceadas do direito, ou por questões financeiras dos próprios pais, que não iam tirar o filho porque não querem pagar ali a matrícula e a matrícula do filho, mas porque também foram mandados embora, porque perderam o seu emprego. Eu duvido que o sujeito que tem dinheiro no bolso vai deixar uma dívida pendente, ou não vai rematricular o filho dele. Na verdade, não é em decorrência, porque existe a possibilidade da criação do homeschooling. Esses pais estão deixando de procurar e fazer a matrícula porque não estão conseguindo pagar o aluguel da casa, porque não estão conseguindo pagar a prestação do carro. E se houve uma preocupação maior do Estado nesse ponto, foi de nós, de forma tardia, começarmos a discutir esse assunto. Isso era para nós, como os outros países fizeram, tudo bem, então a gente vai seguir lá o que o Panaca do Tedros falou lá da OMS, lá, tudo bem, tranquilo. Mas faz como nos outros países, que ao terceiro mês encerrou o lockdown completo, encerrou o isolamento horizontal e começaram a praticar o isolamento vertical, e as crianças já estavam na aula, isso há 3 a 4 meses atrás. Como sempre, a gente está dando exemplo de país tupiniquim quando a gente faz isso. Lógico que isso aí ficou acordado também, e não por decisão do governo federal, mas por responsabilidade dos governos do Estado e municípios, muitos deles ali, porque também escolas municipais também sofreram com isso. E, como bem o senhor colocou, a conta dessas pessoas chegam, mas não está deixando de ser paga em decorrência o aluguel deles, pagar o professor, pagar, enfim, toda a estrutura da escola particular, porém não em conta de um homeschooling que nem foi aprovado ainda. Isso aí é masturbação mental. Agora, o que aconteceu lá é que eles não estão pagando a mensalidade dele porque tiveram o seu comércio fechado, porque tiveram a sua porta fechada, porque resolveram pegar esse dinheiro e economizar. E também podem pegar aquele dinheiro da matrícula e colocar na poupança porque tem medo do ano que vem. Ano que vem nós vamos ter um janeiro aí, que está chegando aí, sem as parcelas do salário-desemprego e também sem o auxílio do emergencial do governo federal. Vai ser esse o janeiro que nós vamos enfrentar. Então, com a máxima, peço aos deputados, mais uma vez mesmo ali, que a gente vai pela aprovação dele, porque a gente não sabe se vem mais uma ideia de jirico de algum governador e a gente ficar fechado até junho do ano que vem. Senhor presidente. Deputado Kennedy, precisamos fazer o encerramento da discussão. Ok, mas deputado de forma rápida, Lima, eu concordo plenamente com o que o senhor falou. A minha única posição aqui é a ementa do projeto. Poderia ser assim, instituindo a possibilidade dos pais ou responsáveis por estudantes matriculados em ensino infantil, fundamental ou médio, de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar. Ponto. O que me chama a atenção e que me faz ter essa certeza, deputado, se fosse o ponto aqui, perfeito, porque daí é uma continuidade do homeschooling. O caso é que este projeto é específico para casos de emergência, calamidade e saúde pública. E daí isto me faz entender que este projeto, vamos separar aqui o que é homeschooling, que é o que eu defendo, mas esse projeto é para que neste momento em que nós estamos vivendo, os pais possam cancelar. E essa é a minha preocupação em virtude do pedido e da ferida que os donos de escolas públicas... Nós estamos falando aqui de mais de 600 escolas particulares no Estado, aliás, 853 escolas particulares no Estado de Santa Catarina. Nós estamos falando aqui de 40 mil empregos, em que 90% são mulheres. Nós estamos falando aqui de uma economia que dá aos cofres públicos o ensino particular. Kennedy, para o encerramento. Perfeito. O ensino particular dá aos cofres públicos porque os alunos não estão na rede pública, vão para o particular, mas a rede pública continua lá, e nós estamos tendo aqui mais de 10 bilhões por ano. Entendeu? E o pai e a mãe que paga tem a possibilidade de ter a restituição do seu imposto de renda, que é a saúde e a educação, né? Então, essa é a minha preocupação. A minha preocupação
é o final da emenda em casos de calamidade ou de emergência de saúde pública. Por isso, concordo plenamente com Vossa Excelência, fala de tudo isso, estamos juntos, mas como é o caso aqui, daí fica um pouquinho complicado. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, eu vou colocar em votação o relatório e voto do eminente deputado Sargento Lima. Se Vossas Excelências aprovarem o relatório e voto do deputado Lima, vão permanecer como estão. Se for para rejeitar, se manifeste. Então, eu coloco em votação o parecer e voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei complementar de número 007.3/2020, que é pela aprovação. Os senhores deputados concordam pela aprovação, permaneçam como se encontram. Os contratos se manifestam. Eu vou me abster porque o mérito é finanças, e eu sei a fundamentação muito bem da deputada Luciane, mas também entendo a questão do Sargento Lima. Então, vou colher os votos. Deputado Kennedy Nunes. Voto contra. Deputado Jerry Comper. Voto contra. Deputado Valdir Cobalcini. Voto contra. Deputada Luciane Carminati. Voto contra. Deputado José Milton Schaefer. Voto contra, presidente. Deputado Sargento Lima vota favorável. E deputado Bruno. Eu voto favorável, presidente. Com a abstenção do deputado Márcio Machado. O parecer do deputado Sargento Lima está rejeitado pela maioria dos senhores deputados. Senhores deputados, coloco agora em discussão e posterior votação o relatório e voto vista da deputada Luciane Carminati. Em discussão. Deputado Sargento Lima já vota contra, já discutindo, já. Não vou colocar Santa Catarina de volta na caverna, nós temos que ser país de primeiro mundo um dia ainda. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, deputado Valdir Cobalcini. Vossa Excelência quer falar? Ok. Sim, presidente. Pode falar, Vossa Excelência. Bem, eu estou substituindo hoje aqui a deputada Dirce, que, por sua vez, substitui o deputado Fernando. Então, meu voto reflete também o desejo da deputada Dirce. Nós teremos oportunidade de na comissão de mérito, deputada Luciane, poder aprofundar mais o nosso voto, razão pela qual hoje nós votamos e, posteriormente, na comissão de mérito, a gente vai falar um pouco mais em relação a isso. Mas o meu voto é com o voto vista da deputada Luciane. Senhor presidente, ele vai ser arquivado se rejeitado aqui, né? Só um instantinho, deputado Cobalcini, deputado Sargento Lima. Senhores deputados, esse projeto é um projeto tipicamente referente ao Covid-19. E por resolução do plenário, quando nós voltamos na primeira sessão virtual, os líderes acordaram de que, quando se tratar de um projeto de lei que trata somente de Covid, terá tramitação em duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças. Portanto, ele será terminativo aqui na Comissão de Finanças. Perfeito? Presidente. Deputada Luciane Carminati. Mas eu quero só esclarecer o deputado Cobalcini que há um outro projeto de lei do deputado Bruno que trata do homeschooling como um todo, que é isso que o deputado Kennedy falava. Esse, sim, encontra-se na Comissão de Educação, que é a comissão de mérito, para fazer esse debate que, na verdade, nós acabamos fazendo aqui na Comissão de Finanças, né? Então, eu quero só esclarecer essa informação. Senhor deputado. Senhor deputado. Só para me concluir. Pois não, deputada Luciane Carminati. Desculpe. Só bem rápido, só para concluir. Eu concordo que a gente precisa inovar do ponto de vista da educação, trazer as experiências de primeiro mundo, eu concordo. Mas é também preciso dizer que a gente precisa em vários sentidos, não só nas modalidades de ensino, na remuneração dos professores, no número de alunos por turma, nas condições de trabalho, né, na tecnologia, ou seja, vamos fazer o pacote completo, porque aí, de fato, a gente encara a educação como prioridade. Só queria fazer essa menção aqui, que eu acho que é importante. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação o voto vista da deputada Luciane Carminati, que é pela rejeição do PLC 007.
Da mesma forma, se os senhores concordarem com o relatório, o voto visto da deputada Luciane Carminato vão permanecer como se encontram. E quem for contra vai se manifestar contra. Então, em votação, o relatório e voto visto da deputada Luciane Carminato é o projeto de lei complementar 007.3/2020, que é pela rejeição da matéria. Os senhores deputados que concordam com a deputada Luciane Carminato permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Presidente. Deputado, vou colher os votos. Deputado Kendi Nunes. Favorável. Favorável, deputado Luciano Carminati, que é pela rejeição do projeto? Sim. Deputado Jerry Comper. Favorável. Deputado José Milton Schaefer. Deputado José Milton, ligue o microfone, por gentileza. Bom dia, deputado Marcos. É favorável o meu voto ao relatório da deputada Luciane. Deputado Valdir Cobalcini. Favorável ao voto da deputada Luciane. Tem a própria deputada Luciane. Deputado Márcio Machado. Nessa etapa, senhor presidente, eu vou votar favorável também. Deputado Bruno Souza. Eu voto contra, presidente. E o deputado Sargento Lima vota contra. Então, está aprovado o voto vista da deputada Luciane Carminato por maioria nesta comissão. E vai a plenário. Senhores deputados, não há mais matérias a deliberar, mas há alguma manifestação por parte das senhoras e senhores deputados? Pergunta que eu fiz para o senhor ontem ali, deputado. Não entendi, deputado Sargento Lima. Ontem, quando nós conversamos ontem ainda sobre alguns dos... Só uma resposta. Seria para a comissão especial sobre a nossa discussão sobre os incentivos que não foram validados ainda. Não, os incentivos fiscais é competência da Comissão de Finanças e Tributação. Perfeito? Mas há um aumento considerável do Covid em Santa Catarina. E nós temos que, semana que vem, fazer uma reunião da Comissão Especial para verificar o que efetivamente o governo do Estado está fazendo para o controle dessa segunda etapa da pandemia em Santa Catarina. A Grande Florianópolis, por exemplo, ao que me consta, entrou na fase de um risco muito grande. Então, é pertinente a sua colocação. Então, são duas coisas. Incentivo fiscal, Comissão de Finanças. E combate ao Covid, Comissão Especial. Caveira. Senhores deputados, não havendo deputado Márcio Machado com a palavra. Bem sucinto, presidente, eu sei do tardar da hora. Ontem eu levantei na tribuna uma questão importante sobre o aumento exacerbado dos materiais de construção, o que está prejudicando as obras públicas, especialmente as nossas emendas. Onerou na faixa de 20%, 30% o valor. Então, eu gostaria de passar para o grande grupo o que nós poderíamos fazer, presidente. Então, eu peço que o senhor analise. Eu sei que o senhor tem uma expertise maior nessa área. Se a gente consegue postergar para que as obras possam, essas que não iniciaram ainda em 2021, por esse motivo, né, de aumento, daí vai ter aditivo de 25%, mas aumentou mais que 25%. Então, é só nessa linha que eu gostaria de contribuir, presidente. Obrigado. Senhor presidente... É pertinente, sim, deputado Márcio Machado. Vossa Excelência tem razão e temos que pensar no âmbito interno desta comissão o que efetivamente a fazer para poder estancar esse aumento exacerbado dos preços do material de construção. Mas, deputado Sargento Lima, com a palavra. Era justamente essa pergunta que nós discutimos na época ali a cesta básica da comissão, a cesta básica da construção civil, da construção civil, foi falado sobre cerâmica vermelha. Nós estamos agora com um limite de 10 sacos na compra dele aqui, porque leva cerca de 8 meses para religar os fornos e começar a produzir novamente cimento, né? A R$ 33,00 um saco de cimento. E agora limitado também, já está começando a se limitar a compra. Por isso que eu perguntei da validação dos incentivos, por causa da cerâmica vermelha, porque agora nós estamos comprando tijolo do Paraná, que lá não parou. É pertinente, sim. Mas aceito sugestão dos senhores deputados. Muito bem colocado pelo deputado Márcio Machado e deputado Sargento Lima, com certeza absoluta. Mas, senhores deputados, não havendo mais matérias e nem nada mais a tratar, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado.